Checklist para você ser aprovado em concursos públicos agora em 2025. O que acontece? Você já deve ter percebido que todo início de ano é a mesma coisa. Você está ali cheio de sonhos, cheio de expectativas, cheio de gás e motivação, dizendo que vai ser aprovado no concurso que tanto sonhou. Mas você percebe que o ano ele vai passando, vão ocorrendo alguns problemas, algumas situações que você não esperava, chega o final do ano e tudo se repete. Inclusive as reprovações que você acabou acumulando ali ao longo do seu ano. Então, veja só que com esses 5 pontos que a gente vai falar nesse checklist, a sua aprovação ela vai chegar em 2025. E o primeiro deles é você escolher um concurso público para estudar. Xerife, como assim? Um dos principais erros das pessoas que estudam para concurso público, e talvez você vá se identificar agora, é que ela sempre está estudando para algo diferente. Então, por isso que o primeiro ponto é você definir um concurso o qual você quer fazer. Porque quando você tem essa direção e você começa focado estudando para esse concurso público, isso te ajuda a ter mais foco e a ter mais direcionamento. Ao contrário daquelas pessoas que você deve ter já passado por isso, que sempre e a todo instante saiu um concurso X, a pessoa para tudo que está fazendo e vai estudar para ele. Saiu um concurso Y, a pessoa para aqui e vai estudar para esse outro concurso. E dessa forma, ela não consegue ser aprovada em nada. Ainda tem aqueles que tentam conciliar o concurso X, Y, Z e, consequentemente, também não conseguem ser aprovados. Então, o nosso primeiro passo do checklist é você definir para qual concurso você vai estudar agora em 2025. E vou abrir aqui um parêntese para você se ligar em relação a isso. Você vai escolher o concurso, mas isso não vai te impedir de fazer outras provas que forem saindo. Ah, xerife, então quer dizer que eu vou estudar para esse concurso que eu defini, mas mesmo assim eu vou fazendo outras provas? Exatamente. Isso vai te dar leveza nos estudos, vai te dar foco e vai te dar direcionamento. E você ainda vai perceber que você vai ser aprovado sem estar estudando diretamente para aqueles outros concursos que você for fazendo. O nosso segundo cheque ali da sua lista de pontos para você ser aprovado em 2025 é você definir quantos dias da semana você vai estudar. E quando eu falo você definir quantos dias da semana, é você ter uma meta que você realmente cumpra. Não adianta nada você dizer que vai estudar todos os dias da semana e isso durar apenas 3 ou 4 semanas. Defina uma meta de quantos dias, mas que seja algo realizável por você. Não tem problema se você vai estudar apenas 5 dias na semana ou se você vai estudar 4, desde que você consiga se manter estudando ao longo do ano. E você vai perceber o quanto isso é importante a longo prazo, quando você começa a cumprir aquelas suas metas. E já entrando no terceiro ponto, que tem tudo a ver com esse segundo, é você definir quantas horas você vai estudar por dia. É importante que você saiba definir e tenha clareza nesse seu planejamento de estabelecer quantas horas por dia você vai estudar. E aqui vale também a mesma recomendação que eu falei anteriormente. Não adianta nada em um dia você querer estudar 10 horas e no outro dia você não estudar nada. Não adianta nada em 2 dias seguidos você estudar 5 horas se na outra semana posterior você não estudar absolutamente nada. Então é muito importante que você tenha ali uma meta alcançável por você mesmo. E aí vem dentro da sua disponibilidade de tempo. E eu até sei o que muitos de vocês estão falando. Ah, xerife, mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, eu não consigo, é muito complicado. Sim, a vida de todo mundo
É assim, a vida de todo mundo cada vez mais está corrida e cada vez mais está complicada. Então, por isso que eu falo para você, estabeleça os seus horários definindo que horas você vai acordar, o que você vai fazer depois de acordar, o que você vai fazer quando chegar do trabalho, o que você vai fazer na sua hora do almoço e você vai começar a perceber o quanto de tempo que você tem disponível, que às vezes você passava ali nas redes sociais rolando a tela do feed. Então perceba que é importante que você defina a quantidade de horas que você vai estudar por dia. Xerife, existe alguma quantidade de horas ideal? Eu parto do princípio que se você tiver ali de 2 a 3 horas por dia, e para mim 3 horas seria a quantidade de horas ideais para você ser aprovado em concursos públicos como Polícia Rodoviária Federal, porque com essas 3 horas você consegue dividir 1 hora e meia para cada disciplina. E aqui eu já te adianto que 2 disciplinas por dia é o suficiente. Ah, mas eu só tenho 1 hora. Dá? Dá. É melhor do que nada. E aqui a gente volta naquela nossa conversa que eu falei anteriormente. Só que tenha consciência que se é só 1 hora por dia, você vai consumir menos conteúdo. Se é 2 horas por dia, você vai consumir uma quantidade de conteúdo razoável. Se é 3 horas por dia, na minha opinião, você vai consumir uma quantidade ideal ali de conteúdo. E com isso, a gente entra no nosso quarto tópico do checklist. É escolha uma metodologia para estudar. Xerife, como assim? Você deve ter percebido que, mesmo que instintivamente, hoje em dia, o que a grande maioria dos alunos fazem é estudar naquela metodologia do estudo passivo, que é o que você aprendeu na escola, o que eu aprendi na escola, e aquele estudo que eu também comecei utilizando lá no meu início dos estudos para concurso público, que é assistir videoaula, parar a videoaula, fazer as anotações e, no final, fazer ali 3, 4, 5 questões. Essa metodologia de assistir videoaula ou ler um PDF é uma metodologia que é a mais aplicada pelos alunos ao longo aí dos estudos, mas também é aquela que mais demora. Essa é uma metodologia meio que arcaica, que já ficou ultrapassada, até porque hoje a gente tem diversas plataformas ali que facilitam o seu aprendizado, que facilitam a sua absorção do conteúdo. Eu, particularmente, dentro da minha mentoria, dentro das minhas aulas, eu utilizo a metodologia de estudo ativo, é onde a gente faz o estudo através de questões. Um estudo reverso através de questões, e você vai perceber o quanto você vai evoluir quando você começa a fazer esse tipo de estudos. Eu utilizo um método CAC, né, que fala muito sobre você entender os conceitos, você fazer pequenas anotações e depois ir reforçando aquilo nas questões. Em uma outra aula eu vou explicar mais detalhadamente como é que funciona esse método CAC. Existem outros métodos, como você utilizar o Anki, você utilizar ali os mapas mentais, existem diversas metodologias. A que eu utilizo hoje e a que eu recomendo para você fazer esse teste é a metodologia por questões. E você vai perceber o quanto você vai evoluir. Mas, independente disso, escolha uma metodologia para você se manter estudando. E, por último, o quinto ponto do checklist é você observar o que foi que deu errado no seu ano de 2024 para que você não repita ele agora, esse mesmo erro, em 2025. Esse é o quinto ponto do checklist para que você consiga a aprovação em 2025. Por quê? Porque você vai analisar aquilo que deu errado em 2024. Será que foi uma falta de planejamento? Será que foi a procrastinação? Será que foi eu não tinha uma metodologia de estudos? Será que eu não consegui manter uma constância, uma disciplina? Será que eu estava com dificuldade em alguma matéria específica e por isso que ficou faltando 1 ou 2 pontos para ser aprovado no concurso que eu tanto sonhava? Então é importante você analisar o que deu errado
em 2024, para que isso não se repita e que você aprenda efetivamente com seus erros do passado, para que eles não se repitam ali no futuro, que nesse ano de 2025 vai ser o ano da sua aprovação. E eu não tenho dúvida que se você implementa esses 5 tópicos aqui, você vai perceber o quanto você vai melhorar. E aqui eu vou deixar até um cheque bônus, né? Para você entender como é que funciona a sua aprovação em concurso público. Existe um tripé e você vai perceber que com esse tripé você consegue ser aprovado em qualquer concurso que você desejar. Primeiro, disciplina, inteligência emocional e metodologia. Olha como isso é importante. Para você ser aprovado em qualquer concurso público, você vai ter que ter esses 3 pilares aqui, ó: disciplina, inteligência emocional e a metodologia. Dentro da disciplina, é você ter essa consciência de se manter executando aquilo que você planejou que iria estudar. E a inteligência emocional é você fortalecer a sua mente, não se comparar, entender o seu processo, entender o seu propósito, entender o porquê que você está estudando, e com isso você vai notar que você vai ter mais foco, você vai conseguir absorver melhor os conteúdos. E por último, você precisa de uma metodologia. Existem metodologias, como eu falei, que demoram mais, que são aquelas mais antigas, mais arcaicas, e existem metodologias mais eficientes e mais atualizadas. Até porque, digamos, né, antigamente não tinha um chat GPT. Hoje a gente já tem ali o chat GPT e outras inteligências artificiais que ajudam você a ser aprovado em concurso público. Então, sempre deixa alerta aí esses 3 pilares: disciplina, inteligência emocional e metodologia. Eu gosto do estudo por questões e você vai perceber que isso vai mudar o seu ano de 2025. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa sua curtida aqui no nosso vídeo e comenta aqui como é que você espera que seja o seu ano de 2025? Qual o concurso que você deseja ser aprovado nesse ano? Tamo junto, até depois da aprovação. Valeu!